Bom dia, pessoal. Vamos continuar, né? Nossa explicação sobre equações do segundo grau. Na última aula, a gente viu a forma reduzida, né? Que às vezes ela não... A gente encontra uma equação, mas ela não está organizada na forma reduzida, naquela forma, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. E agora, nós vamos começar, né, como lá na parte de equações, a gente tem uma incógnita. Então, se a gente tem uma incógnita, a gente precisa descobrir o valor dessa incógnita, né? Então, aqui na equação do segundo grau, desculpa, não vai ser diferente. A gente também vai ter que resolver equações do segundo grau, certo? Então, como a gente separou lá na primeira aula em completas e incompletas, nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro a gente vai resolver as incompletas, depois a gente vai aprender a resolver as completas, certo? Então, vamos começar resolvendo as incompletas. As incompletas, elas têm 3 casos, certo? Nós vimos que quando a equação é incompleta é porque falta um coeficiente, né? A gente tem lá A, B e C, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, não é? Então, quando é que uma equação incompleta? Quando B ou C, ou os dois, né? B e C, são iguais a zero, né? Então, a gente vai ver esses casos. O primeiro caso vai ser quando... Quem foi que não apareceu aí, ó? Nós temos ax² mais c igual a zero. Então, quem não apareceu aí foi o B, né, ó? Então, quer dizer que B, nesse caso... Vixe, que B feio. Que B é igual... Não ficou nada melhor, mas tudo bem. B é igual a zero. Aí, o que a gente vai fazer para resolver quando acontecer isso? Olha, pessoal, é muito parecido, esse caso é muito parecido com a equação do primeiro grau, que a gente aprende lá no 7º ano. Que a gente vê o quê? Que quando a gente tem uma letra, e a gente sabe que o coeficiente C é um número, né? O que a gente faz? Quando a gente tinha lá x mais 10 é igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, porque o expoente que está escondido aqui é o número 1, certo? Então, o que acontece? A gente fazia o quê? Letra de um lado e número do outro. Então, aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma letra aqui, né, ó. Lembrando que A e C são números, né? E temos o número do outro lado. Então, parece muito com a nossa equação do primeiro grau. Aí, o que a gente faz? A gente fazia o quê? Letra de um lado, número do outro. Então, letra fica desse lado. Botar um L. E desse lado fica os números. Então, a gente vai deixar a letra aqui, que está no lado dela, e vamos passar o número para o outro lado. Quando a gente muda de lado, a gente muda de sinal. Então, vou deixar o x desse lado e o 10 vai para o outro lado com sinal trocado. Do outro lado tem o número 0, né? Como o 0 não tem valor nenhum, vai ficar só o menos 10, né? Então, x igual a menos 10. Aí, vamos agora, né? Isso aí seria uma equação do primeiro grau. Achamos o valor de x. O x é igual a menos 10. Então, vamos ver agora, quando for esse caso, um exemplo desse caso aí, que vocês vão ver que vai dar... A gente vai fazer isso a mesma coisa. Como a gente tem uma letra e um número, letra de um lado, número do outro, certo? Então, vamos ver um exemplo. Vamos resolver a equação x² menos 400 igual a zero no conjunto dos reais, né? Então, se a gente fosse resolver, nós temos a equação é essa aí. Então, percebam, por favor, né, que, ó, deixa eu colocar aqui.
Deixa eu mudar a cor. Então, a gente tem aqui, ó, uma letra e aqui a gente tem um número, né? Então, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que foi para a equação do primeiro grau. Vamos deixar a letra desse lado e vamos passar o número para o outro lado. Sempre quando a gente passar para o outro lado, a gente esquece esse zero, porque eu já passei. O zero só tá aí porque não tem ninguém para colocar aí. Mas quando aparece alguém para ficar aí, ele já some, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer? Repetir a letra desse lado e vamos jogar o 400 para o outro lado. 400 não, menos 400. Que quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, vai ser mais 400. Pronto. Deixa eu só apagar aqui umas coisinhas para a gente ficar mais bonitinho. Então, pessoal, ficaria assim, certo? Aí, o que que acontece? Eu não achei o valor de x ainda, porque o meu x, ele está elevado ao quadrado. Aí, a gente chega na primeira unidade, a gente viu, né, que a potência é o contrário, é o inverso da raiz, né? Quando a gente eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Então, eu tô querendo saber qual é o número ao quadrado que dá 400. Aí a gente viu que quando a gente tem uma potência e a gente não sabe quem é a base, a gente pode extrair a raiz quadrada do número que está do outro lado, que a gente vai encontrar o resultado. Ou seja, a gente vai achar a raiz quadrada de 400. Aí o que é que a gente faz? Qual é a técnica? É como se a gente fizesse isso. A gente tira o 2 de cima do x e extrai a raiz do segundo membro. Quem está no segundo membro? Mais 400. Então, raiz quadrada de 400. Aí, a gente volta lá para a primeira unidade. Como foi que a gente aprendeu, né? Quando a gente tem a raiz de um número que termina em 00, a professora disse lá na sala de aula, não foi? Esqueça esses dois zeros por um minutinho. Que número fica? 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, quantos zeros eu tenho? 2. Pegue a metade. A metade de 2 são quantos zeros? Apenas 1. Então, eu só esqueci que a gente vai ter que colocar mais ou menos, mas eu vou explicar por que é mais ou menos, certo? Então, x é igual a mais ou menos 20. Por que, professora, mais ou menos 20? Porque a gente viu lá também que pode ser o 20 positivo, quando a gente eleva ao quadrado aqui, ó, 20 vezes 20 dá 400. Base positiva, o resultado é positivo. E se eu colocar menos 20? Ó, menos 20. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 20 vezes 20, 400. Eita, ficou o zero em cima. 400, certo? Então, pessoal, é isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar, primeiramente, quando a gente perceber que o B não está, a gente vai colocar a letra de um lado, número do outro. Quando a gente colocar a letra de um lado e número do outro, que o x estiver ao quadrado, a gente vai fazer o quê? Vai ter que fazer a operação inversa. Quem é o inverso da potência? É a raiz. Então, a gente vai extrair a raiz do número que está no segundo membro. Quem é esse número? 400. Então, a gente coloca mais ou menos, por quê? Porque vai valer tanto para o positivo quanto para o negativo. E aí, a gente encontra mais ou menos 20. Vamos só ver lá no computador. Deixa eu apagar aqui tudo, certo? Vamos lá. Então, olha lá o que eu fiz. Letra de um lado, número do outro, extrair a raiz e a solução deu mais ou menos 20. Então, toda vez que a gente terminar uma equação, a resolução de uma equação, esses valores que apareceram aí, ó, x igual a mais ou menos 20, é o que a gente chama de raiz ou solução de uma equação. Então, a gente sempre no final, a gente vai colocar um Szinho
um sinal de igual e vai colocar os resultados que a gente encontrou. Então, a gente encontrou menos 20 e mais 20, porque é mais ou menos 20, vale os dois, não é? Então, a gente sempre vai colocar na ordem. Quem que é o menor? Menos 20 ou mais 20? Menos 20. Então, ele vai ter que vir na frente. A gente vai ter que colocar na ordem, certo? Então, a solução seria menos 20 e mais 20. Vamos ver mais um exemplo. Vamos resolver a equação 3x² menos 48 igual a 0 no conjunto dos reais. Então, vamos lá, 3x² menos 48 igual a 0. Minha gente, quem é que está faltando aí? O B. O B, que é o coeficiente do x. Vocês estão vendo que não apareceu o x aí, apareceu x². X² é uma coisa, x é outra. Então, o bx não apareceu. Então, a gente tem uma letra, né? Que é o x², 3x². E nós temos um número. Quem é esse número? 48. Então, aqui é a letra e aqui é o número. Então, toda vez que aparecer uma letra e um número, vocês vão lembrar lá do 7º ano. Letra de um lado, número do outro. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar o 3x² aqui e vou passar o menos 48, desculpa, para o segundo membro. Quando ele for para o segundo membro, ele vai com que sinal? Com sinal de positivo. Olha, pessoal, aí o que foi que aconteceu? E agora, professora? O x está ao quadrado, então só é extrair a raiz do número que está do outro lado? Não, porque o que foi que aconteceu de diferente em relação ao exemplo anterior? Nos apareceu na frente um número. Então, o x ao quadrado não está pronto ainda para se transformar em um inverso, né? Para que a gente possa fazer a operação inversa. Tem alguém ainda lá na frente dele, então a gente vai ter que retirar esse alguém. Isso aí a gente viu também lá no 7º ano. Quando a gente tinha assim, ó, 2x igual a 10. O que que a gente fazia? Eu tinha que deixar o x sozinho. Aí eu tinha que tirar o 2 daqui. E aí, fazia o quê? Quem lembra, né? A gente tá fazendo uma conta de quê aqui, ó? 2x. Nós temos uma conta de multiplicação aqui, não é, ó, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer? Se a gente tem uma multiplicação, vai fazer a mesma coisa com a potência e a raiz. Quem é o inverso da potência? É a raiz. Quem é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, a gente vai aplicar a propriedade inversa. Então, se eu estou multiplicando por 2, eu posso passar esse 2, ele vai sair daqui e vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ó, x vai ser igual a 10 dividido por 2. Então, toda vez que você se deparar com um número na frente de uma letra, ele tá coladinho nela, então ele tá tendo uma multiplicação. Então, aqui, ó, é uma multiplicação. Então, eu vou transformar em quê? No outro membro, eu vou fazer a divisão do número que está no outro membro. Deixa eu só apagar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, deixa eu pegar lá. Aí, eu vou deixar o x² igual 48 e eu vou dividir por 3. Então, o 3 sai daqui, ó, e ele vai passar para cá, dividindo, certo? Aí, a gente vai fazer essa continha. 48 dividido por 3. 3 vezes 1, 3. 4 que tira 3, 1. Baixa o 8. 6 vezes 3, 18. Então, quem é o valor? 16. Então, vou repetir aqui o x² igual a 16. Agora sim, eu estou com o meu x² sozinho. Aí, a gente vai voltar. O que é que a gente fez na estante? Quando eu tenho qual é o número, qual é o valor, né? Que eu tenho um x aí, que elevado ao quadrado dá 16. Se eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 16, é só eu extrair a raiz quadrada, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16? É
4. Então, a solução será menos 4 e mais 4. Vamos apagar e vamos ver o computador agora. Vamos lá, então, letra de um lado, número do outro. O 3 está na frente do x ao quadrado, vai passar para o outro lado dividindo. Fazendo a divisão, vamos ter x ao quadrado igual a 16. Como agora a gente está procurando um número que ao quadrado dá 16, a gente tem uma potência. Então, o inverso da potência é a radiciação. Então, x igual a mais ou menos raiz de 16. Quem é a raiz de 16? 4. Então, mais ou menos 4. Então, quem vai ser a solução? Menos 4 e mais 4, certo? Então, resolvemos essa equação. Vamos ver mais um exemplo. Considerando o quadrado abaixo, responda. Então, tem um quadradozinho aí. Esse quadrado tem como lado x. E a gente sabe que o quadrado, ele tem 4 lados. E o que acontece com os 4 lados do quadrado? Eles têm a mesma medida, né? Então, esses 4 lados aí têm a mesma medida x. E ele disse que a área é 169 centímetros quadrados. Pessoal, o que é a área? A área é essa região aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tudo que está aqui dentro, delimitado por essa linhazinha marrom, mostarda, não sei. Então, isso aqui dentro vale 169, isso tudo, centímetros quadrados, certo? Tá feio aqui, deixa eu apagar. Então, isso aqui dentro vale 169. Vamos continuar, para ele tem uma pergunta ainda, eu acho. Aí ele pergunta, qual é a equação que relaciona a medida do lado do quadrado com a sua área? Então, ele quer saber qual a relação entre a medida da área do quadrado, do lado do quadrado com a sua área. Aí, pessoal, a gente vai ter que saber qual é a fórmula da área, né? Porque tá falando da área e do lado. Do lado eu sei que não tem, assim, não tem nenhuma fórmula, mas a área do quadrado tem uma fórmulazinha, né? Se vocês lembram, não sei. Mas a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, veja que tem uma relação entre a área e o lado. Então, tá ótimo pra gente. Então, a gente vai conseguir achar essa equação, por causa que a gente sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Vem cá, quem foi que ele disse que era a área do quadrado? Qual foi o valor da área do quadrado? Olhem aí em cima e vocês vão ver que a área é 169. E quem é o lado? O lado do quadrado eu não sei quem é. Ele colocou o quê? X. Então, temos lá, substituindo a área 169. O lado X, mas ele tá o quê? Ao quadrado. Olhe, tá assim, né, parecendo com alguma coisa que a gente já tá vendo, né, olha. Só que o x ao quadrado tá do lado de lá. E a gente costuma ter letra na frente e número atrás, né? Então, a gente vai fazer essa troca. Olha, pessoal, quando a gente troca de lado, a gente muda de sinal. Mas, quando a gente faz a troca simultânea dos dois membros, quando eu jogo o primeiro membro para frente e o segundo membro para trás, o que acontece? Eu não preciso fazer essa troca, porque eu sei que no final vai dar a mesma coisa, certo? Então, eu posso fazer a troca tranquilamente, mas preste atenção para dizer que a professora disse que pode trocar sem trocar o sinal. Não é isso, pessoal. Eu estou trocando os dois membros ao mesmo tempo, então eu não preciso trocar sinal. Aí vai ficar o que a gente viu na estante. A gente está procurando um número x que ao quadrado dê 169. Então, a gente tem uma potência aí, né? E quem é o inverso da potência? É a gente extrair a raiz. Então, toda vez que a gente se depara com essa situação, o número ao quadrado igual a um valor, a gente vai fazer o quê? Extrair a raiz quadrada desse... Ah, não, ele... Só que é isso, minha gente. Lá, agora que ele quer achar a resposta. Lá ele só queria a equação. Eu não sei se eu consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar.
Não vou conseguir não. Então, pessoal, lá ele só queria a equação, eu acabei esquecendo que ele não queria a resposta ainda. Então, a resposta lá, então, é x ao quadrado igual a 169, porque ele só quer a equação. A equação é essa, certo? X ao quadrado igual a 169. Agora sim, ele quer o valor que satisfaz a equação, né? A gente tinha essa equação lá, x ao quadrado igual a 169. Não está na forma reduzida, mas a gente já sabe que a equação seria essa, certo? Agora sim, aquilo que eu estava falando a vocês, né? A gente tem uma potência, x ao quadrado, igual a 169. Se eu quero achar o valor de x, então eu vou extrair a raiz quadrada, mais ou menos, né? A raiz quadrada de 169. Quem é a raiz quadrada de 169? A raiz quadrada de 169 é 13. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos 13. Então, se eu colocar 13 ao quadrado, dá 169. E se eu colocar menos 13 ao quadrado, também vai ter como resultado 169. Então, os valores seriam menos 13 e mais 13. Mas só que a gente vai ter que ter uma observaçãozinha aqui. Pessoal, a gente não está falando do lado do quadrado. Quando a gente tem um lado do quadrado, se eu for medir alguma coisa, tem como eu medir ela com a distância de menos 13 centímetros? Meça aí esse lado, eu quero menos 13. E aí, como é que você vai medir? Tem como medir? A gente tem que lembrar que não existe distância negativa. Então, quando a gente estiver fazendo um probleminha, no final, se a gente achar um valor negativo e um positivo, a gente vai ter que analisar. E aí, esse valor negativo vai servir? Não. Então, qual seria o lado do quadrado? Apenas o valor 13, mais 13, né? Menos 13 não satisfaz esse problema, certo? Então, menos 13 é descartado. Vamos continuar. Outro exemplo. A área da figura abaixo, que não deu para botar do lado, né? É formada por 5 quadrados. E esses 5 quadrados tem área... 5 quadrados é 20. A área é 20, né? Que ele falou, a área da figura abaixo é formada por 5 quadrados e essa área é 20. Quanto mede o lado de cada quadrado? Ele deu a figurinha. Então, eu tenho 5 quadrados, certo? E esses 5 quadrados, essa região aqui, ó, isso aqui tudinho aqui dentro, ó, tudinho. Se eu fosse pintar aqui dentro, ó, isso tudinho ia dar uma área de 20. Deixa eu apagar tudo. Certo? Aí, ele tá perguntando, quanto mede o lado de cada quadrado? Eu tenho 5, eu só quero saber o lado de um. Imagine isso, olha, eu tenho arranquei esse quadradinho laranja de lá, certo? E esse quadrinho, eu não sei quanto é o lado, ele quer descobrir o lado desse quadrado, então eu vou chamar de x. Então, esse pedacinho aí mede x. Ele quer saber o valor de x. É exatamente isso que ele quer saber, o lado desse quadrado. Só que ele disse que ele só me deu como informação a área de todos os quadradinhos juntos. Eu tenho quantos quadradinhos? 5. Oh, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Não é o lado ao quadrado. A gente viu lá no outro slide, né? Antes desse, um pouquinho. Que a área de qualquer quadrado é você pegar o lado dele e elevar ao quadrado. Quem é o lado do nosso quadradinho laranja aí? X. Então, eu vou pegar x e vou elevar ao quadrado, certo? Então, a área desse quadradinho... Deixa eu aumentar bem muito, que eu quero colocar um número aqui dentro. Pronto, olhem. Aqui a área desse quadrado é x ao quadrado. Então, desse quadrado, x ao quadrado. Aqui, x ao quadrado, x ao quadrado. Cada área, cada pedacinho desse vale x ao quadrado. E, pessoal, o que foi que a gente viu no início da questão?
que a área total formada pelos 5 quadradinhos é igual a quanto? A 20. Então, eu tenho quantos x ao quadrado aí dentro dessa minha figura? Olhe, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao todos, eu tenho 5x ao quadrado. E esse 5x ao quadrado não é a área total dessa minha figura, esse 5x ao quadrado. Então, esse 5x ao quadrado é igual a quanto? Quanto é a área total dessa figura? 20. Então, x ao quadrado, 5x ao quadrado é igual a 20, porque cada pedacinho desse é x ao quadrado. E ele falou no início da questão que a área da figura é 20. Então, tudo isso aí é igual a 20. Mas eu descobri também que a área do quadrado é x ao quadrado. Então, cada pedacinho desse é x ao quadrado. Então, é a mesma coisa. 5x ao quadrado é igual a 20. Então, cai naquela probleminha. Apareceu um número na frente do x ao quadrado e ele está multiplicando pelo x ao quadrado. O que a gente faz? A operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o 5 vai sair da frente do x quadrado e vai passar dividindo o 20. 20 dividido por 5 dá 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Aí, pessoal, a gente chega naquela regrinha. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 4? Aí, o que você vai fazer? Isso aí é uma potência. Qual é o inverso da potência? Uma raiz. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. X igual a mais ou menos 2. Aí pronto, quando você termina uma questão, você vai analisar. Esse x meu está medindo um lado do quadrado. Então, esse lado do quadrado pode ser 2? Pode, porque 2 é positivo, então eu posso medir 2 centímetros. Mas o lado do quadrado pode medir menos 2? Não pode, né? Então, quem vai ser apenas o nosso resultado? O lado do quadrado vai ser 2. Então, a medida será apenas 2, porque a gente tem que lembrar que as figuras, quando a gente tem uma figura, quando a gente está medindo alguma coisa, não existe distância negativa, certo? Então, esses aí são alguns exemplos, né? Assim, eu consegui abranger alguns exemplos sobre o primeiro caso, certo? Que é quando o B é igual a 0. A gente vai ter uma letra e um número, certo, pessoal? Então, bons estudos. Vou passar umas questõezinhas lá para a gente poder treinar, né? Ver se a gente conseguiu aprender. Espero que todos estejam bem e fiquem com Deus.